Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado seja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para poder meditar a palavra de Deus. E convido você a me ajudar a evangelizar, compartilhando esse nosso vídeo nos seus grupos aí no WhatsApp, no Facebook, fazendo com que o maior número possível de pessoas possa ter acesso a essa palavra, a esse vídeo. Eu conto com a sua ajuda. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreva. É fácil, você não paga nada por isso, é só clicar em inscrever-se. Ative também o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando no decorrer da semana. E assim você não perderá nada sobre a palavra de Deus. E hoje, meus queridos amados irmãos, nós então estamos celebrando nesse domingo, dia 31 de maio de 2020, a solenidade de Pentecostes. E as leituras propostas para essa solenidade é a primeira leitura extraída do livro dos Atos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Salmo responsorial, Salmo 103. Segunda leitura extraída da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3b a 7, depois de 12 a 13. E o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23, que vai nos narrar o seguinte: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então celebrando o coroamento de todo esse nosso tempo pascal, a qual nós vivenciando, com a solenidade de Pentecostes. Jesus ressuscitado, que então apareceu aos seus discípulos e no decorrer de 40 dias os instruiu para que pudesse dar continuidade à missão e prometeu sobre eles enviar o Espírito Santo, o mesmo Espírito que guiou toda a vida, toda a caminhada, toda a trajetória de Jesus. É esse Espírito que hoje nós então celebramos, que vem sobre a igreja, mas que é interessante nós compreendemos que Pentecostes, na sua origem, era uma festa judaica celebrada pelos judeus em comemoração das colheitas, os frutos colhidos. Então, onde era ofertado ao templo todas as primícias, ou seja, os primeiros frutos, a qual então eles colhiam. Mas que já no século I, essa festa de Pentecostes, ela então tem um novo caráter, uma nova conotação. É uma festa onde então se recorda a lei que foi transmitida por Deus a Moisés lá no Monte Sinai e que Moisés pôde transmitir ao povo. Então, celebrar a festa de Pentecostes, ela também está em plena sintonia com essas duas festas judaicas, porque Lucas traz para nós, 50 dias após a Páscoa, essa festa de Pentecostes. Por quê? As primícias, os frutos, é o Espírito Santo, que é fruto do amor do Pai e do Filho, que é derramado sobre cada um de nós. E também o Espírito Santo é aquele que vem nos recordar os ensinamentos de Jesus, ou seja, a nova lei. Então, totalmente em sintonia, nós temos então essa festa de Pentecostes, que é o Espírito Santo que vem sobre a igreja. A primeira leitura de hoje narra justamente essa realidade, só que escrita por São Lucas. Nós temos aí então, ela de uma forma diferenciada, narra para nós que os discípulos estavam então todos reunidos com Maria Santíssima. E ali o que acontece? Uma teofania, uma manifestação de Deus. De repente, então, um grande barulho, um estrondo, e essa ventania que encheu a casa onde todos eles se encontravam. Então aparece como línguas de fogo.
ou seja, é Deus se manifestando. Se Deus lá no Antigo Testamento, ele ia à frente do povo, conduzindo, liderando esse povo numa coluna de fogo, esse fogo então agora vem em forma do Espírito Santo, que vem queimar o medo, que vem dissipar toda insegurança. Então é essa experiência que os discípulos então fazem, porque se nós pegarmos, e aí vamos abrir um parênteses e voltar para o Evangelho, se nós pegarmos então, após a morte do Senhor, onde Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas que ressuscitou, os discípulos então, eles estão atemorizados. Olha só o contexto do Evangelho. O primeiro dia da semana, estando fechado por medo dos judeus, é assim que inicia o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Então os discípulos estão com medo, trancados. E Jesus então se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E os discípulos então se alegram por ver o Senhor. E novamente Jesus diz: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E sopra sobre eles o Espírito Santo. Então percebe que em João, Pentecostes se dá no mesmo dia da ressurreição. Porque Deus tem pressa de poder fazer com que a sua missão possa então dar sequência, sem pausas, sem esperar. Deus tem pressa em salvar a humanidade. E para isso, então, confere aos discípulos a autoridade de poder perdoar ou reter os pecados. Deus tem pressa em nos perdoar. E é por isso que ele, então, confia na pessoa dos seus discípulos, que hoje são os nossos padres, que recebem pela sucessão apostólica, esse poder de poder perdoar os pecados. Então Deus tem pressa em poder nos perdoar. E sabe que o pecado é o grande inimigo, vilão, que nos impede de podermos então alcançar a santidade, de alcançarmos a salvação. Então João narra Pentecostes no mesmo dia da ressurreição, diferentemente de Lucas, que na primeira leitura, aí podemos voltar, é 50 dias após a Páscoa. Mas não importa aqui. Importa que o Espírito Santo vem sobre a igreja, ajudando então esse Pedro que estava preso, atemorizado, agora após então a experiência do Espírito Santo, do fogo do Espírito que vem sobre ele, agora se torna um homem novo. Aquele fogo, ele queimou todo o medo, toda a insegurança e torna ali Pedro um homem ousado, repleto dos dons, carismas, para que possa então colocar tudo isso a serviço da igreja, a serviço do reino de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, a segunda leitura de hoje também nos fala dessa mesma realidade. Os dons do Espírito Santo servem para que nós possamos colocar-nos a serviço da comunidade. Não é para mim poder me sentir melhor. E na comunidade de Corinto estava acontecendo isso. Pessoas então que eram portadoras dos dons se achavam melhores do que as outras. E Paulo então vai dizer: olha, o dom, o carisma, ele só tem razão de existir se for colocado a serviço da comunidade, a serviço da humanidade. Se não for para isso, não serve para nada. E quanto mais nós nos doarmos, mais Deus vai confiar-nos. Então os dons, eles servem para construir a unidade. E é por isso que no decorrer da semana nós rezávamos pela a unidade dos cristãos, porque o Espírito sopra onde quer. O Espírito ele veio para poder então edificar a igreja do Senhor. São as ferramentas que Deus então ele nos dá para que nós possamos, todos nós, nos colocarmos então diante da realidade, seja ela qual for, para que o Espírito possa agir em nós e nos ajude a podermos saber como nos portar diante de tudo isso. Mas há uma diversidade de dons, ainda segundo a leitura, e um mesmo carisma, vários carismas, mas um mesmo, um só é o Espírito. Então, meus queridos amados irmãos, o Espírito se manifesta de acordo com a realidade, o contexto histórico que nós estamos vivenciando. É Deus agindo na história, é Deus conosco. Essa é a experiência que o Espírito Santo nos leva a fazer.
E diante de tudo isso, somos convidados com o salmista de hoje a clamar esse Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e toda a terra sua face renovai. Olha que bonito essa oração. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. É o Espírito que renova, que transforma. O Espírito é a força, é o dínamo. Felizes seremos se nós também nos abrirmos à ação desse Espírito, como fizeram os apóstolos. Poderemos vencer o medo, a insegurança. Diante dessa pandemia que nós estamos vivenciando, poderemos enxergar além da morte, da dor, do sofrimento, não desprezando, é claro, as orientações a qual nós devemos seguir, mas conseguiremos então caminhar sobre esses problemas, sobre as dificuldades, na serenidade, porque acreditamos e já conseguimos enxergar com os olhos da fé a vitória que Deus vai nos conceder diante dessa pandemia. Mas para isso é preciso clamar ao Espírito Santo, os dons, carisma do Espírito Santo, para que assim ele possa fecundar o nosso coração, a cada um de nós que somos a igreja do Senhor, para que assim nós possamos então, meus queridos amados irmãos, dar continuidade à missão que o Senhor confiou aos apóstolos e hoje a cada um de nós. Batizados e batizadas, somos discípulos missionários do Senhor e somos chamados a poder dar continuidade a essa missão, construir o reino de Deus no meio de nós. Que o Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre a nossa força. E hoje finalizamos também o mês de maio, o mês de Maria. Maria que nos acompanhou e há de nos acompanhar na medida em que nós nos abrirmos à ação desse Espírito. Ela então intercede junto ao seu Filho para que nós possamos ser fiéis à missão que o Senhor confiou a cada um de nós, assim como ela foi e continua a ser, intercedendo, rogando por cada um de nós, seus amados filhos. E nós queremos coroar Maria, coroar ela como Senhora da nossa vida, como discípula fiel, que ela nos ensine e que nós possamos viver toda essa riqueza diante do testemunho de Maria, para que assim, com as nossas atitudes concretas, possamos coroá-la como a Rainha do céu e da terra, como a Rainha e Senhora do nosso lar, da nossa família. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanhou e nos acompanha através do nosso canal. Obrigado a você que se inscreveu, você inscrito. Muito obrigado pela sua presença e vamos adiante construir o reino de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Fiquem com Deus e Ele permaneça sempre convosco.